Que papo é esse? Não tô entendendo nada que esses moleques tá falando, cara. Vocês vão no motel junto? Não. Tem cara, não tem? O Kaká é solteiro e ele pega as p****, todinha pelo ingresso. Ele dá um ingresso pra mulher e come mulher. É verdade. É mesmo? Um amigo que mora lá perto da nossa casa é um amigo dele, e ele mesmo contou pra ele. Cara, você acabou de explanar o Kaká, cara. Você pode tomar um processo, né? Que você sabe que... Boa sorte. Não, mas... Mete o pau, Kaká. Vambora. Te abraço, tamo Valeu, meus amigos. Tô procurando minha touca. Não deixar a touca aqui não, né? Falou, menor. Não deixar a touca não, né? A touca. Caraca, perdi a touca, velho. Será que ficou em algum carrinho? Achou alguma touca? Touca de cabelo? Touca de cabeça no carrinho? Não? Que papo é esse? Não tô entendendo nada que esses moleques tá falando, cara. Vamos ver se a gente deixou lá no terror.